Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá seja com todos. Sou o Pai Léo das Pedreiras. Estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, dia 18 de maio, está chegando o dia dos ciganos. O mês de maio que é dividido no trabalho de Preto Velho, sempre na primeira quinzena. E as casas sempre festejam os ciganos no final de maio. Isso por causa do sincretismo, na verdade não do sincretismo, mas porque Santa Sara, que é a padroeira dos ciganos, é festejada no dia 24 de maio. Então, por esse motivo que as pessoas costumam festejar os ciganos perto dessa data. Santa Sara não tem propriamente um sincretismo, algumas pessoas ligam ela até mesmo ao Oxum, porque Santa Sara é a padroeira das grávidas, tá? Na Igreja Católica. Então é normal, como o Oxum também tem muita ligação com a gravidez, que Santa Sara seja conectada à energia de Oxum, tá? Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá o joinha, tem os nossos cursos, o curso de Eva já está pronto, até o final do mês de maio já vai estar liberado na plataforma, tá? Já está editado, já subiu para lá, só estamos acabando de fazer as artes para começar a divulgar. E tem o nosso livro Senzala, é sempre importante nós falarmos. Bom, dito isso, eu vim hoje numa pílula para falar um pouquinho sobre a questão do povo cigano. Povo ainda que sofre um grande preconceito, né? Existem muitos ciganos vivos hoje, né? Existem várias comunidades ciganas, mesmo aqui no Brasil, que muitas delas, infelizmente, vivem à margem da sociedade, tá? Vivem de forma precária, muito ainda por questão do preconceito, porque as pessoas não enxergam os ciganos com bons olhos, e isso é um tremendo de um racismo, tá? Também existem fora do país, né? Para quem já deve ter assistido, tem várias séries, né, americanas que retratam os ciganos, apesar de que lá nos Estados Unidos a maioria dos ciganos estão numa condição financeira razoavelmente muito boa. Aqui no Brasil é lógico que sim, nós temos ciganos que têm uma condição, mas a maioria ainda dos ciganos vivem ainda de forma precária devido ao tamanho preconceito que existe com esse povo. Mas eu não quero falar necessariamente dos ciganos encarnados, e sim dos ciganos desencarnados. A Umbanda, como todo mundo sabe, é uma religião que prega a liberdade, a aceitação e a inclusão de outros povos, e a maioria desses povos que sofreram perseguições, nós povos que tiveram a sua vida marcada de uma certa forma por vários problemas, né? Nós não podemos esquecer dos pretos velhos, né? Que muitos vêm do povo africano, né? Dos negros escravizados nas nossas senzalas aqui no Brasil, né? Os caboclos representando os povos originários, né? Que também foram escravizados, também sofreram na pele um grande massacre, tá? Não podemos esquecer que aqui no Brasil viviam mais de 20 milhões de indígenas, né? De seres originários, né? Que é um nome, porque indígena também é um nome muito ruim, índio pior ainda para se falar, mas mais de 20 milhões que foram massacrados, né? Hoje não chegam, creio eu, a 10 mil, tá? Aqui no Brasil. Sofreram uma grande perseguição também. E assim também foi com os ciganos. Só que quando a gente fala em cigano, e é isso que eu queria conversar, não é propriamente do trabalho, e sim da cultura cigana dentro dos terreiros. E quando a gente fala em cigano, a maioria das casas que trabalham com cigano, a gente sempre imagina aquele cigano de lenço, aquele cigano com elementos que a gente já conhece, como por exemplo a adaga, baralho cigano e leques, e a maioria desses ciganos falando aquele portunhol, tá? E o portunhol é até normal, lembrando que toda entidade, e isso é um acordo espiritual que se tem desde antigamente, né? Isso foi falado até nos seminários de Umbanda, porque a Umbanda já tiveram vários seminários no começo da Umbanda, e dentro desses assuntos, todo espírito de Umbanda tem que fazer se comunicar pela língua daquele país, né? Ele tem que se fazer comunicar. Um espírito só vem em terra para se comunicar. Então não teria lógica você ter um espírito que vem em terra, ele fala uma língua que ninguém conhece, ele vai embora e ninguém entendeu a mensagem daquele espírito. Não tem uma lógica. Então é normal que o portunhol exista para aqueles ciganos que realmente tiveram uma origem espanhola, que não falavam espanhol, diga-se de passagem, né?
a língua Calon, né, que é a língua dos ciganos da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, né, um pouco da França ali, mas principalmente Portugal e Espanha, nem falavam o espanhol, por mais que é lógico que eles sabiam falar espanhol porque viviam naquela região, mas a língua materna deles, o Calon, não tem nada a ver com o espanhol. E quando a gente fala isso, para que todo mundo entenda, é porque quando você vai num terreiro de Umbanda, sempre você tem uma entidade falando desse jeito, e isso é uma inverdade. Por que a gente fala que isso é uma inverdade? Eu falo que isso é um animismo coletivo, porque existem na nossa Umbanda. Né? Um animismo coletivo que eu falo é o seu Zé Pilintra que vem sambando. Todo Zé Pilintra tem que vir sambando. É um animismo. Você pode ter um Zé Pilintra que não samba. Não estou falando que o seu Zé Pilintra, se ele samba, é animismo, tá? Estou falando que quando todos fazem a mesma coisa, é um animismo. E quando a gente fala em animismo coletivo, é uma coisa inconsciente. O médium nem sabe o que está ocorrendo, tá? Porque aquilo já virou uma tradição. Então, nós temos que entender que essa questão cigana, ela também barra nesse animismo coletivo. Primeiro, que a maioria dos ciganos, de etnias ciganas, nem foram para a Península Ibérica. A minoria foi para lá. A maioria ficou no leste europeu. Iugoslávia, a própria Ucrânia, Eslováquia, Dalmácia, tá? Bulgária. Todos esses países ali da cortina de aço da União Soviética depois, mas isso foi bem antes, aqueles países do leste europeu, ali existe. Vocês sabem que uma das maiores nações hoje, tá? Hoje, que tem a maioria dos ciganos é o próprio Cazaquistão, tá? Aquela região é uma região que tem uma grande maioria de ciganos, tá? Que não falam Calon, que não falam espanhol, tá? Que falam uma língua eslava, que não tem nada a ver, tá? Outra questão é que você tem, a maioria foram para lá, e a segunda grande leva de ciganos ficaram na região da onde provém os ciganos, vamos dizer assim, mais ou menos, que é aquela região da Índia, Bangladesh, tá? Aquela região ali própria ali na Ásia, tá? Ali naquela região, aliás, até hoje, numa grande parte da Índia, existem os ciganos, tá? Que estão naquela região. Então você tem uma grande maioria nos países eslavos, uma segunda grande leva, tá? Em segundo lugar, deles na Índia, que não falam línguas eslavas, falam línguas que provêm do hindu, e você tem uma minoria de ciganos que foram para a Península Ibérica, que passaram pela Itália, passaram pela Bavária, foram para a França, e da França foram para a Espanha e Portugal. Tá? É lógico que assim, o Brasil, nós não podemos esquecer que ele é de origem, não de origem, né? O Brasil não tem origem, o Brasil é daqui mesmo, né? Eu sou muito mais do Pindorama do que do Brasil. Mas o Brasil foi colonizado, foi explorado pelos portugueses. E a gente vem de uma cultura muito ibérica, muito portuguesa e espanhola, principalmente aqui na região mais sul do país. Eu estou aqui em São Paulo, aonde ainda você tem uma grande influência da cisplatina, tá? Que era influência dos espanhóis, né? Até mesmo no nosso sotaque, né? O paulista, ele puxa muito o R deste jeito porque vem da língua espanhola, tá? Então, nós temos muito no Brasil a cultura enraizada portuguesa e espanhola. E isso acabou trazendo essa cultura dos ciganos nesta forma. Se a gente fosse falar que provavelmente os ciganos são nossos ancestrais, que eu acho uma grande bobagem, tá? Quando eu falo ancestrais, eu estou falando de sangue, né? Ancestrais espirituais, ok, mas de sangue, eu acho que poderia até ter a ver, mas eu não concordo muito com essas teorias. Então eu ainda acredito que existe muito do animismo coletivo, de todo cigano ter que falar espanhol, de todo cigano ter que se comunicar do mesmo jeito, usar aquela roupagem do mesmo jeito. Então nós temos que entender que a minoria é dessa forma, e que nós entendamos que a cultura cigana dentro da Umbanda, ela cabe muito bem, desde que ela seja respeitada. Hoje em dia a gente fala muito de apagamento histórico, tá? Que existiu e ainda existe dos povos originários e dos negros escravizados, mas a gente faz um grande apagamento histórico com o cigano, né? Não, aqui nesse terreiro o cigano não pode usar o lenço.
Ou aqui nesse terreiro o cigano não pode usar o baralho cigano. Ou o cigano não pode usar o punhal. Ou o cigano não pode usar a runa, né, que é um instrumento muito de uso, somente dos ciganos eslavos. O cigano não pode usar tal ferramenta. Isso não é um apagamento histórico, isso é um apagamento cultural. O lenço do cigano está para o cigano como, por exemplo, um filar, um cachimbo e até mesmo um pano de cabeça está para uma preta velha, como um cocar está para o caboclo. Então, respeitar a cultura cigana e fazer com que essa cultura ela seja levantada, ela seja lembrada, ela seja festejada na festa dos ciganos é muito mais importante do que botar aquele CD do Gypsy Kings e botar todo mundo dançando. Então, eu acho importante, eu acho que essa pílula é para isso, para que a gente entenda que a cultura cigana faz parte da Umbanda, ela ainda tem que ser entendida. Cultura cigana não é a mesma cultura, cada cigano tem a sua cultura, cada clã tem a sua cultura, e ninguém consegue saber tudo isso porque é uma linha nova que ainda está começando e existem muitas culturas que nem nós conhecemos, nem na parte antropológica e histórica da coisa. Então, em suma, deixe o seu cigano trabalhar, deixe a sua cigana trabalhar, deixe ele usar a ferramenta que ele quiser, deixe ele trabalhar com a cor que ele quiser e principalmente respeite a cultura cigana e festeje os ciganos dessa forma, lembrando do quanto eles são representativos e lembrando do valor que a cultura cigana deve ter porque é linda, a cultura cigana ela é rica, a cultura cigana é muito sábia, que a gente possa dar esse valor em vez de botar aquele monte de gente dançando Gypsy Kings em volta de uma tocha, de uma fogueira dentro do terreiro. Não que isso é uma crítica a ninguém, tá? Não é indireta a ninguém, porque na minha casa toca Gypsy Kings, mas principalmente que a gente entenda que vai além disso a cultura cigana, tá bom? Se você quiser saber mais, procura um terreiro, logo já começa os folders aí de todas as casas de festa cigana. Na nossa casa tem festa cigana na última segunda-feira do mês. Se você quiser, procure, vá conhecer o cigano e a melhor forma não é nem nesse canal e nem em outro canal. A melhor forma é indo num terreiro para falar com o cigano. Um abraço, saravá e optchau ciganos. Salve a cultura cigana. Até mais.